Bom, hoje falaremos de transtorno de ansiedade. É um tema polêmico, porque existe uma distância entre ansiedade e o transtorno de ansiedade propriamente dito. A ansiedade é uma defesa natural do ser humano. Quando ele está submetido a alguma coisa que assuste, que amedronte ou que ameace, a ansiedade serve como um mecanismo de defesa para afastar esse indivíduo daquele momento de risco. Já o transtorno de ansiedade surge todos os sintomas sem estar associado diretamente a um fato. E esses sintomas eles vão tomando uma ordem de grandeza e tomando determinadas características, criando algumas derivações do transtorno de ansiedade, como o transtorno do pânico, como o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, enfim, outros transtornos. Eu vou estar mostrando aqui como fica o processo diagnóstico através da neurometria funcional computadorizada. Como eu estava falando, o transtorno de ansiedade normalmente ele é diagnosticado por um psiquiatra, por um psicólogo ou na neurometria funcional computadorizada e até mesmo pelo neurologista. Normalmente com a psiquiatria, com a psicologia, ela acontece com a escuta clínica, acompanhando os sintomas e no estudo dos sintomas o profissional termina chegando ao diagnóstico. Na neurometria, nós fazemos um exame chamado DLO, que é uma avaliação de toda a estrutura do sistema nervoso autônomo da pessoa e através desses marcadores que são captados pelo sistema nervoso periférico, que são as pontas dos dedos, o fluxo respiratório, frequência cardíaca, e através dessas informações são feitos cálculos matemáticos, e esses cálculos me geram marcadores, que eu analiso esses marcadores chegando a um diagnóstico. Esse diagnóstico normalmente é submetido a um outro profissional ou uma equipe interdisciplinar para dar o tratamento adequado com essa pessoa. Aqui, por exemplo, nós temos alguns marcadores que eu vou estar mostrando na tela que o paciente normalmente acompanha. Notem, como eu falei, que nós temos vários marcadores. Aqui nós temos controle de ansiedade, nós temos a frequência cardíaca, nós temos o fluxo sanguíneo e nós temos resposta imunológica. Esses marcadores são analisados horizontalmente, como é o desenvolvimento de desempenho, e também verticalmente, que nós vamos cruzando uma coisa com outra. E através disso nós vamos fazendo análise e por trás disso também tem todo um cálculo matemático. Observe aqui, nós temos figura do cérebro, que na verdade é uma figura que identifica o cérebro. Agora, do paciente realmente são as atividades encefálicas, onde ele tem atividades sinápticas. Então esse paciente aqui, ó, nós temos ele no momento que ele está deitado, nós temos no momento que ele está levantando e no momento que ele está em pé. E tudo isso nós estamos gerando uma série de estímulos. Então cada área dessa é uma região neuroanatômica e nós verificamos se as atividades encefálicas aqui estão diretamente ligadas a uma resposta esperada para os estímulos que foi desenvolvido com esse paciente. Você nota aqui que nós temos uma característica de um cérebro difuso, com múltiplas atividades sinápticas e de forma desordenada. Aqui nós temos um caso típico de um paciente com transtorno de ansiedade generalizada, porque no momento que eu estava fazendo o exame, eu estava gerando esses estímulos. E esses estímulos, ele teriam que ocorrer em determinada área específica. Já nessa imagem, nós podemos perceber que existe uma análise direta do sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, que são duas estruturas espetaculares e que atuam diretamente no sistema nervoso autônomo do indivíduo. Vocês observem que aqui analisamos a amplitude e a frequência de ambos, correlacionando um com o outro. E com base nisso, já vai contribuindo mais ainda no fechamento diagnóstico. Observe que já nessa tela, nós estamos notando diretamente tanto a amplitude autonômica como a frequência autonômica. E olhe como existe aqui uma falta de sincronismo do sistema nervoso simpático e parasimpático. Tudo isso daqui no processo de análise do paciente, eu vou verificando, vai reafirmando a tese principal, ou seja, a hipótese principal, ou negando. E no final desse exame, nós temos o resultado que vai se aproximar muito de um resultado conclusivo. Observe que graficamente, aqui você já nota que o controle de ansiedade desse paciente está aqui nessa área vermelha. Isso implica dizer que após diversos cruzamentos de informações, e aqui já está sinalizando
como o sistema nervoso dele, autônomo, reage a diversas situações associadas ou não a casos específicos que geram uma certa ameaça e nos traz essa informação de forma objetiva. E aqui embaixo nós temos a análise da reação neuroemocional e da resposta neuroemocional do paciente. Essas curvas aqui interconectadas no processo de análise vai fortalecendo mais ainda. Foi como eu falei, existe diversos, são 32 marcadores que eu vou cruzando, que nós vamos cruzando informações até chegar ao diagnóstico. Agora, o mais importante é que após esse diagnóstico, é de extrema importância que o paciente passe a se cuidar, porque o transtorno de ansiedade é uma psicopatologia que não tem cura, mas se controla a sintomatologia e automaticamente a pessoa passa a ter uma vida com qualidade. Caso contrário, ela é progressiva e chega um momento que a pessoa passa a ter limitações funcionais. A vida social dessa pessoa fica totalmente limitada, chegando ao ponto até de isolamento. Uma pessoa com transtorno do pânico, a vida se torna um caos. Então, aguardem o próximo vídeo que vamos estar falando de muitos assuntos interessantes.